Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Lua Serena e hoje eu quero trazer algumas reflexões sobre períodos estranhos que a gente passa quando a gente trilha o caminho da arte. Vamos lá? Então, gente, eu tô fazendo um desafio de tirar uma carta por dia e, e fazer uma interpretação de conselho, né? E ontem e hoje saíram duas cartas para mim falando sobre a necessidade da gente manter o encantamento na arte, né? Aliás, na vida, né? Mas aí eu tô trazendo isso para a prática da bruxaria. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e resolvi trazer aqui para vocês algumas reflexões para a gente conversar a respeito disso, né? É muito comum quando a gente se reconhece como bruxa, se reconhece como pagã, quando a gente encontra esse caminho, é bastante comum que a gente sinta dentro do coração uma alegria muito grande, como se a gente tivesse chego num lugar em que há muito tempo a gente buscava. Quando a gente conhece as pessoas que partilham dos mesmos pensamentos que a gente tem uma sensação que para nós seres humanos é muito importante, que é a sensação do pertencimento. Então, é uma fase muito empolgante, é uma fase muito bonita, muito rica, que é a fase em que a gente se reconhece. Então, eu digo, é uma parte muito importante do nosso processo de autoconhecimento, quando a gente realmente sente que este coração bate de forma pagã, né? É um coração pagão que bate. Mas também existe toda uma alegria de você conhecer pessoas que também, cujos corações também batem no mesmo compasso que o seu. E aí a gente fica imerso nesse momento de encantamento e de magia, e tudo é uma descoberta. A cada livro que se lê, a cada ritual que se faz, a cada descoberta, é como se a gente... Uau! A gente se sentisse uma criança realmente num parque, sei lá, ou numa grande praça, com várias coisas para serem descobertas. Daí o tempo passa. E a gente vai crescendo. E aí os livros, eles vão ficando todos muito iguais. Algumas amizades deixam de ser amizades. Alguns encontros não são nada agradáveis. A gente acaba encontrando, às vezes, até inimigos, política, né? A gente encontra uma série de coisas que deixa a gente assim meio, uau, isso existe, né? Nossa, e eu que achei que eu estava no País das Maravilhas, né? Bom, de fato estamos, né? Porque o País das Maravilhas ele é cheio de percalços. Mas a verdade é que aí, às vezes vem um certo desencanto, né? E nesse momento é muito interessante, porque a gente vai chegando num ponto, assim, de saturação. Então parece que cansa, né? Então cansa você conversar com as pessoas sobre o assunto, cansa você conhecer novas pessoas, você não quer mais conhecer, porque enche o saco, né? Assim, muitas pessoas, você acaba até numa postura, às vezes, muito arrogante, de achar que aquela pessoa é deslumbrada, mas você esquece que você também teve esse deslumbramento. Essa pessoa não é aquela deslumbrada, ela tá na fase do encantamento, ela tá na fase do reconhecimento. Então, se você já passou essa fase, então aprenda também a respeitar o tempo do outro nesse sentido, né? E aí, essa fase, eu penso que ela é um grande divisor de águas. E principalmente quando vem a primeira vez, porque na verdade essa fase ela vai vir várias vezes no decorrer do seu caminho, né? E aí essa fase ela é um grande divisor de águas, porque a partir de agora, a partir desse momento, os deuses que nos seduziram, porque eu sinto que é isso, né? Eles seduzem aqueles que são do caminho, né? Com esse encantamento e toda essa coisa que vai inebriar a gente. E depois, tipo assim, vamos preparar essa galera para depois vir o que
o bicho que pega, né? E aí, por isso que é um divisor de águas, porque nesse momento, depois disso, vem um momento em que parece que há um silêncio total. Então começa a trazer uma angústia, não só esse saco cheio, né? Essa coisa meio sacal, né? Mas também vem um período de muita angústia, de muita silêncio. Então, normalmente nesse período parece que a nossa vida externa, né? Que na verdade nada tá separado, mas parece que a nossa vida ou profissional ou pessoal, ela acontece uma bagunça louca que começa a nos impedir, então, de se voltar, de nós nos voltarmos para nós mesmos, e aí você procura os deuses e você fica tipo aquele gif lá do John Travolta, né, com o bilhete na mão, tipo, e aí, né? E silêncio total, eles fingem demência total para você. E aí, cara, esse é o momento em que as coisas se separam, né? Muitas das pessoas que passam por essa fase acabam deixando realmente o caminho, né? E vão, sei lá, viver a vida de uma outra forma e tal. E não tem nada de errado nisso também, né? Não tem absolutamente nada de errado. Mas tem pessoas que se mantêm mesmo assim. Mesmo se arrastando às vezes para fazer um ritual, mesmo com bastante desânimo, cansaço, às vezes com uma série de mágoas que envolvem pessoas que foram de amigos, ou que nem foram amigos, mas que pessoas com as quais você tinha um certo contato e tal, aí você se mantém, né? Se você se mantiver quando isso acontecer, porque se você continuar no caminho isso vai acontecer com você, tenho certeza absoluta. Se você se mantiver, daí vem uma outra fase, que é uma fase de maturidade, em que você precisa entender que aquele encantamento juvenil, aquele encantamento de início, ele não vem com tudo mais. Você passa a ser um pouco mais madura, né, nesse sentido. Então não é qualquer paixão que te diverte, não é qualquer livro que faz a tua cabeça, só porque tá escrito bruxaria na capa, né? Não é com qualquer pessoa que você vai querer ritualizar, não é com qualquer pessoa que você vai querer trocar. E quando essa fase vem, é como se voltasse um pouquinho daquele sentimento de encantamento, mas ele vem mais maduro, né? Ele vem mais perceptivo. Então você consegue respeitar mais os seus momentos de silêncio, os seus momentos de reclusão. Você valoriza muito mais a essência das pessoas, você valoriza muito mais a essência de um ritual do que a pompa e circunstância propriamente ditas, né? Nesse momento, eu acho que é um momento em que a gente começa a se tornar realmente maduros para ouvir algumas questões dos deuses, né? Algumas coisas que os deuses têm para falar pra gente. E aí, o que acontece é que quando a gente chega nesse estágio, a gente consegue... É estranho isso, porque parece que a gente consegue ligar e desligar, muitas vezes, a gente consegue ter o domínio desse botãozinho do encantamento. E aí a gente se torna muito mais perceptivo. Parece que as coisas começam a voltar. Então, aquele silêncio total passa a ser, na verdade, um silêncio interno muito grande, mas que sempre que você quer ouvir a voz dos deuses, parece que você consegue acessar isso, né? Claro, tem momentos que eles vão silenciar mesmo, porque tem momentos que é pra gente aprender. Mas quando essa maturidade chega, quando a gente atinge esse período de maturidade, é bastante interessante o processo que acontece dentro da gente, dentro do nosso sacerdócio, dentro da nossa prática mágica, porque isso não é algo que acontece só para quem trilha um caminho iniciático, né? Mas para o praticante de bruxaria, no geral, isso pode acontecer mesmo. Quando esse momento chega, eu creio que é o momento em que a gente tem maturidade para vivenciar o caminho com o encantamento real. E aí a gente até se sente muito criança, né? E quando acontece alguma coisa
que a gente pode dizer assim, vai, sobrenatural, diferente, porque essas coisas elas acontecem. Não é uma coisa que nem Harry Potter, né, gente? Não é, mas que pena, né? A gente vê que queria. Mas não é o plano aqui do tridimensional, não. Em outros planos é outro assunto, né? Mas quando isso acontece, a gente consegue ouvir melhor a voz dos deuses e a gente consegue ouvir melhor a nossa própria voz. Eu penso que e aí aí não tem como, né? Aí é um salto mesmo no seu processo de autoconhecimento e no seu próprio processo dentro da arte. E aí, cara, quando isso acontece, é como se tivesse, parece uma consagração na gente, assim, enquanto praticantes de bruxaria, enquanto seres pagãos nesse caminho pagão. É como se você realmente recebesse uma consagração ali. E aí você não tem mais dúvidas. Às vezes a gente, nesse meio tempo, né, entre aquele encantamento e esse momento, a gente tem muitas dúvidas sobre, será que os deuses existem? Será que os seres... será que isso é verdade? Será que isso é... Quando esse estágio de maturidade ele surge na gente, cara, você não tem a menor dúvida. Você não tem a menor dúvida. Você pode ter questionamentos a respeito de certas coisas, mas sobre a sacralidade, sobre a existência de deuses, sobre a existência desse sagrado, como você vivencia ele, e até o sagrado do outro, como ele vivencia, essa linguagem que vai mudar, né? De acordo com as pessoas, você não tem mais a menor dúvida disso. Então te traz uma paz interna que aquele silêncio que os deuses faziam antes, ele já não te incomoda. Às vezes dá uma incomodadinha no sentido de que, né, você precisa de um auxílio e tal, mas é pra gente aprender a caminhar com as nossas próprias pernas, né? Os deuses não são muletas. Então, mas esse silêncio e essa autonomia e esse estado que a gente se encontra é um estado de tamanha paz que, eu vou dizer, dificilmente alguma coisa externa vai te abalar. Mesmo que você então passe em alguns momentos da sua vida profissional, emocional, familiar, que te exija uma atenção maior, uma tensão, uma ansiedade, alguma coisa ruim, porque veja, isso não significa que você vai viver, né, que a vida não vai ter seus desafios, não. Mas a diferença é como você vai encarar esses desafios, sabe? Como que você vai viver esses desafios? De uma forma muito mais tranquila, né? Uma forma muito mais com paz interna, uma paz interna real. Sem mentir para você mesmo em muitos aspectos e jogar a sua sujeira para baixo do tapete, porque nesse momento, quando isso se estabelece, não tem mais como você fingir. Você pode fingir para o mundo, né? Fingir para você mesmo, você não vai. Mas quando esse estado chega na vida da gente, é um estado de profunda gratidão e real gratidão. Então, e aí realmente a gente consegue acessar muito do que a gente fala dos mistérios, né? Então eu tava pensando, eu recebi essas duas cartas sobre encantamento e vem num período assim bem difícil das nossas vidas. Eu digo pelo menos da minha vida, porque eu não olho tudo que tá acontecendo no mundo e acho que é bobagem, não, é bem sério. Tenho idosos na minha família, tem pessoas que são pessoas muito amadas por mim, que não têm condições de passar por essa doença, né? E mesmo assim, essas cartas, elas vêm me dizendo para eu voltar pro meu encantamento, né? E aí me vieram essas reflexões sobre tudo isso, e eu queria partilhar com vocês. Sabe, gente, é muito comum que vocês gostem de vídeos com receitas, faz sucesso, né? Listas de coisas e coisas mágicas. Mas e se eu dissesse para vocês que o mais mágico de todo esse caminho é a grande transformação de vidas, né? Eu diria, que ele faz quando a gente trilha, né? Quando a gente percorre esse caminho, perfaz esse caminho. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria: mantenha-se no caminho,
mesmo quando diante dos problemas e das questões da vida, tudo se tornar muito ruim, muito chato, muito difícil de viver. Pode gostar de vídeos e conversas de listas e coisinhas mágicas para fazer. Eu adoro, sendo bem sincera, eu adoro. Mas para além disso também, sorva na vida de vocês ao ler um livro, assistir um vídeo, qualquer um, mesmo que seja um vídeo para falar sobre como fazer uma caixa mágica, por assim dizer. Tente trazer isso, tente trazer isso mais para o profundo. Não fique somente no superficial, né? Então, o que é essa caixa mágica? Meu exemplo, né? É um vídeo sobre como fazer uma invocação aos deuses. Traz pra dentro. O que é uma invocação aos deuses, né? O que é isso? Acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Então, sabe? Olhar mais profundamente para receber os mistérios, né? Eles não estão... Embora estejam assim, aparente, é bem aquela coisa que eu lembro muito do livro do Saramago, né? O ensaio sobre a cegueira, né? Para além de ver, tem que enxergar. Então, para além de enxergar, tem que reparar. Então, é algo muito profundo e eu queria trazer essas reflexões aqui através de um vídeo para vocês. Tá bom, meu povo? Um beijo para vocês e até a próxima.